Enquanto os preços da soja no mercado internacional ensaiam recuperação, as cotações do Brasil seguem em queda. Para o milho, o cenário é mais desafiador ainda em meio ao começo da colheita e a expectativa de produção recorde. Agora, quem já está aqui conectada com a gente para trazer todo esse panorama é a analista de grãos do Rabobank Brasil, a Marcela Marini. Boa tarde, Marcela, bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Muito obrigada pelo convite. A gente é que agradece, Marcela. Começando então pela soja, quais foram os fatores que mais pesaram sobre o preço da oleaginosa nas últimas semanas e o que a gente pode esperar das cotações no segundo semestre? Em relação à soja, a gente tem tanto aí os aspectos dos fundamentos, né, desse mercado, como também algumas questões estruturais. Então, quando a gente pensa em fundamento, primeira coisa que eu penso é que a gente teve uma safra recorde, né, de 155 milhões de toneladas, um aumento de 27 milhões de toneladas em relação ao ano passado. Mas a demanda, Priscila, ela não vem acompanhando todo esse crescimento. Então, quando a gente olha aí para as exportações, que é o principal destino da soja brasileira, a gente vê aí um incremento de 10 milhões de toneladas em relação ao ano passado. Então, isso acaba aí trazendo uma disponibilidade muito grande, né, da oleaginosa no mercado interno. Isso tudo associado a uma baixa comercialização acabou trazendo uma perspectiva aí um pouco mais negativa para os preços nesse primeiro semestre, apesar dessa recuperação das cotações de Chicago que a gente vem observado aí, principalmente em relação ao desenvolvimento da safra norte-americana. Um outro aspecto que eu acho importante a gente mencionar também é a questão da nossa moeda, né? Então a gente tem visto aí um real mais forte do que a gente viu no ano passado, e a questão dos prêmios negativos aí, que são aí um reflexo do cenário logístico no Brasil. Todos esses fatores acabam influenciando na precificação da soja aqui em reais no Brasil. E pensando aí nos preços para o segundo semestre, né, vale lembrar que a partir de setembro o Brasil já começa de novo o plantio, né, para a safra 23-24. Eu acredito que a gente ainda vai ter uma grande disponibilidade de soja no mercado nesse período, e com o avanço do plantio a gente pode ter aí uma pressão um pouco mais relevante aí no segundo semestre de 2023. Marcela, agora trazendo aqui o assunto para o milho, é possível que haja uma recuperação nos preços? O que está no radar do mercado brasileiro? Acho que assim, que o Brasil ele está numa posição muito diferente do resto do mundo, né? Enquanto a gente está falando de safras recordes aqui no Brasil, o resto do mundo tem aí sofrido dificuldades, né? Seja por questão climática ou até em países que estão ainda em conflito, como o caso da Rússia e da Ucrânia, né? E isso acabou trazendo uma pressão muito grande. Então, quando a gente fala da safra de soja e milho, a gente vê um aumento das duas safras de 40 milhões de toneladas em relação ao ano passado. E vale lembrar que esse crescimento da safra, esse investimento todo que a gente observou nos últimos anos, na verdade, né, que foi aí reflexo das margens recordes obtidas durante esses últimos 3 anos, eles foram refletidos com excelentes resultados no campo. E isso veio num momento onde a gente está tendo que carregar aí safras recordes numa mesma infraestrutura que a gente observou aí nos últimos 5 anos. E isso está custando para o produtor rural aqui no Brasil. A gente vê que, apesar das cotações do diesel no mercado interno mais fracas, os fretes ainda seguem seguem aumentando, né? Então, isso tem penalizado aí também a formação do preço de milho no mercado interno. A gente entende que com o avanço da colheita do milho safrinha aqui no Brasil e com uma maior disponibilidade aí do produto, também associada a uma baixa comercialização, podem trazer aí um viés de um pouco mais de baixa para os próximos meses. Tá certo, Marcela. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Um ótimo fim de semana para você. Para você também, Priscila. Até mais. Até.